Olá pessoal, bom dia, boa tarde ou boa noite aí para vocês. Essa semana a gente vai trabalhar com os score para criar materiais didáticos, criar exercícios, etc. Porque na semana que vem a gente vai começar a fazer um exercício também sobre isso, né, que vai ser individual. Eu vou explicar na próxima semana, mas agora vamos se preocupar então em como que a gente vai fazer isso, tá bom? Mas já pensa em você ir criando um exercício aí para vocês, tá? Então vamos lá. Eu tenho aqui, por exemplo, isso que eu fiz aqui, né, que seria um exercício de criar um intervalo, né? E aí eu coloquei essa formatação aqui, né, que seria para uma apostila. Ou, por exemplo, esse exercício aqui que eu fiz uma escala Mixolydian, repara que não tem compasso, não tem barra de compasso, nada disso, a gente vai fazer isso tudo. Eu coloquei aqui o acorde, esses símbolos aqui, mas né, essa preta, essa branca, né, que é como se fosse uma escala, então eu estou chamando a atenção para o sétimo grau abaixado, né, escala maior com sétimo grau, eu coloquei numa cor diferente. E aí, como que faz isso? E também isso aqui, ó, como é que eu fiz isso? Pauta de duas linhas, né? Sem clave de sol, ela toca a música, né? Coloca a cor, né? Coloca a nota. E aí, como é que a gente vai fazer isso? Então agora eu vou fazendo um por um. Eu acho que eu vou começar com esse aqui da escala, né? Foi mais ou menos como eu fiz aqui. Então a gente vai fazer passo a passo isso, né? E lembrando que no final você vai ter que fazer um exercício desse já avisando futuramente gravar um vídeo, tá bom? Então eu vou dar essas técnicas aqui, mas o que você vai fazer? Se vai ser escala, se vai ser exercício para iniciante, se vai ter cor, se vai ser uma pauta normal, se você não vai usar nada disso que eu estou falando, não importa, tá? Mas aqui eu vou te explicar essas ferramentas, tá? Então, principalmente se você dá aula, né, tenta assistir tudo até o final para para você conhecer algumas ferramentas, tá bom? Então vamos lá, eu vou fazer essa questão aqui da escala, eu venho aqui, coloco o novo, né, eu vou abrindo a partitura aí normalmente, tá? Então eu vou escrever aqui a escala, né, de Dó mixolídio, né? Então apertei N, vou apertar o 6, que eu vou escrever tudo com mínima. Na verdade eu posso escrever com qualquer nota e depois mudar, tá bom? Aí eu vou vir aqui, C, D, E, F, G, A, B, tudo em oitavas, tudo, né? Então aperto Dó, volto, Ctrl para baixo, aí. Agora sim, E, D, E, F, G, A, B. Aí como eu quero o Si bemol, eu volto e aperto para baixo e C de Dó. Pronto, fechou, né? Como aqui no caso, eu posso vir aqui, se eu quiser continuar, se você quiser continuar aproveitando essas pautas, você pode dar o Enter e e você continuar escrevendo aqui. Como não vou continuar escrevendo, seleciono a primeira, seleciono a última, Ctrl Delete e apagou, tá bom? Então agora, vamos lá, eu quero tirar a barra de compasso e o compasso, tá bom? Seleciono, não estou no modo de inserção de nota, que é o N, seleciono aqui, botão direito do mouse, ou do trackpad, se você tiver, propriedade pentagrama partitura, tá? Vai aparecer essa tela, tá? O que eu vou fazer aqui? Eu não quero clave, desmarco mostrar clave, eu não quero... Não, desculpa, eu quero clave, continua, na verdade eu não quero fórmula de compasso e nem barra de compasso. Então, dou OK, ó, já desativou tudo, tá? Só, perdão, eu cortei um compasso a mais, bom, como é que a gente adiciona compasso? Vem aqui com o botão direito, adicionar, no caso só quero um compasso, se eu quiser mais eu venho aqui, né? Eu aperto a tecla Insert, tá? Aí, Ctrl X, Ctrl V, que saiu agora aqui, faltou eu fazer o acorde que eu esqueci. Eu vou vir aqui como semibreve, Dó, Ctrl para baixo, e aí eu quero aquele acorde igual estava lá, né, que é o acorde do mixolídio. Aí eu vou Ctrl 3, desculpa, Alt 3, Alt 3, Alt 3, para baixo, Alt 3,
E aí, do jeito que estava lá, no caso eu não vou usar o Fá, vou usar só o Lá, que eu estou fazendo igual está aqui. Ah, mas por que você não usou o Fá? Aí entra a parte de teoria, porque o Fá ele vai chocar com o Mi, que é a terça. Então ele não vai ser uma tensão. No caso de um acorde mixolídio, né, que aqui eu quis colocar a tensão, a nona e a 13ª. A gente vai fazer essa cifra. Tá bom? Bom, vou explicar para o aluno a escala mixolídia e vou colocar o símbolozinho do violão e o dedilhado, como eu fiz aqui. Aqui eu coloquei o dedilhado de piano, no caso de violão você vai adaptar aí, tá bom? Então vamos lá. A digitação, né? Vamos começar com a digitação. Então, aqui, aí você, se for para o violão, aí coloca, aí tem aqui, ó, indicador médio, polegar, tá bom? Aí você coloca de acordo com o seu instrumento. Eu até coloquei símbolo de violão ali, mas mais para exemplificar, eu vou colocar aqui uma digitação de uma oitava de piano, tá bom? Tá. Assim, né? Não, eu não vou salvar porque já tá salvo ali. É porque para ir perdendo, né? Então, vamos lá. Deixa eu ver aqui. Tá gravando. Bom, então, primeira coisa, né, que a gente repara aqui botei a digitação. Esse si bemol aqui, eu quis chamar atenção e coloquei ele pretinho e sem traste. Né? Tá sem traste? Isso, né? Então, assim, eu esqueci de tirar os trastes aqui. Volto lá na propriedade de compasso, propriedade de estilo avançada, sem haste. Sem haste, tirou as hastes. Pronto. Aí agora, se você quiser... É porque assim fica sem ritmo, né? Ali é como se o aluno tivesse que tocar em mínima, né? Aqui fica sem ritmo, então geralmente escala vem escrito desse jeito aqui, porque o cara quer chamar atenção para a parte melódica. Pode pegar qualquer livro que vai estar assim, né? Então, você pode escrever como semibreve, se você quisesse escrever aqui dentro como semibreve. Aí, se você quiser escrever como semibreve, seriam vários compassos aqui, tá bom? Pode ser também. Então, agora eu quero tornar essa notinha aqui preta. Eu vou abrir um inspetor. Eu vou apertar a tecla F8. Deixa eu ver onde é que está o inspetor aqui. Deve ser visualizar, inspetor, isso aí. Né? Também pode ser por aqui. Aí vai aparecer, né, essa coisa aqui do meu lado direito. Aí, né, eu vou vir aqui em tipo de cabeça, né, em vez de automática, eu vou colocar para ser mínima para ela ficar pretinha. Tá bom? Então, já alterei aqui. Aí aqui está o acorde, né? Do jeito que estava ali, eu peguei essa nota aqui, né, as notas de tensão, e eu usei uma simbologia especial. Né? E aqui tem várias, né? Ó. Diagonal, a própria breve, do jeito que estava ali, né? E alguns símbolos, né? Do jeito que eu usei ali, acho que eu usei o triângulo, né? Tanto faz, né? E fica... Eu quis usar isso, mas nem é tão usado, não. Na verdade, no que eu vejo mais em livro, o pessoal coloca... vou colocar de um outro jeito, né? Do jeito que eu coloquei ali foi o triângulo, né? Sei lá, como semínima também, né? Para chamar a atenção que essas notas daqui são as tensões. E aí você pode, no texto da apostila, explicar isso, né? Ah, chamando atenção, etc. Bom, já fiz isso aqui. Aí... Vou até fechar o inspetor aqui, não preciso mais dele. Tem que ficar igual a essa. Tá faltando o símbolo de acorde aqui, né? E o violão. Bom, como que faz isso? Vamos lá. A cifra, lembrando que é o Ctrl K, eu escreveria aqui, tá bom? Só que nesse caso, se eu quisesse colocar só a cifra aqui, eu quis colocar o exemplo para violão. Ah, você é tecladista, você vai só para o outro instrumento, que não seja de corda, e use cifra, você vai lá para cifra. Senão, você vai ver aqui isso mais ou menos que a gente já viu. Onde é que tá? Cadê? Aqui, desenho de cifra, né? Isso mesmo. Aí, bom, vamos lá. O Dó com sétima e nona não vai ter. Ó, tem Dó, Dó menor, Dó com sétima. Tem os mais usados aqui. Eu vou vir em qualquer um, no caso o Dó aqui mesmo, tá bom?
ele colocou aqui o dó. Eu não quero nem essa cifra nem esse símbolo. Tudo bem, não tem problema. Vou lá no F8 de novo, ou mostrar o inspetor. Vou chegar aqui para o lado para eu conseguir enxergar, né? Então vamos lá. Agora a gente vai começar a trabalhar nisso, né? No caso aqui, do jeito que eu coloquei lá, ao invés de símbolo de acorde, eu coloquei o... Foi o Nashville? Não. Foi, né? Isso mesmo. E aí eu vou vir aqui e vou usar o 7, 9, 13. Não, não foi o Nashville. Perdão. Foi o... Ah, sim, análise por números romanos, né? E aí, no caso, eu coloquei primeiro o 13 e depois o 9. Aí ele ficou desse jeito. Opa, não entrou. Aqui, pronto. Né? Então, é uma forma de você colocar a cifra com mais tensões aqui. Tá bom? E aqui, no caso, então, como é que você vai fazer? Então, tá tudo errado aqui, né? O Dó maior ele quer o Dó com sétima e nona. Aqui você pode livremente alterar. Eu quero tirar esse aqui. Aí você vai montando o desenho aqui. Ó. No caso, ficou assim, o Dó com sétima e nona no violão. E eu ainda posso colocar aqui, ó, trastes, né? Quantidade de trastes. Eu só preciso de 3, né? E esse X eu posso deixar aqui, né? Se você quiser tirar alguma dessas coisas, tá bom? Então você aqui conseguiu colocar... fazer tudo. Na verdade, aqui só está faltando esse título aqui, né, que eu quis colocar. Né? Então, para a gente fazer no próprio MuseScore, né, eu vou duas formas. Né? Primeiro, vamos começar pelo próprio MuseScore. Você vem aqui em adicionar moldura e adicionar moldura inserir moldura de texto. Aí você vai criar uma coisa aqui em cima. Para não escrever tudo de novo, já que já está pronto, eu vou copiar e colar, mas você poderia, né, escrever isso tudo de novo. Aqui no caso ficou tudo com a mesma fonte, né, do jeito que eu coloquei ali. Eu vou vir aqui, vou diminuir essa fonte, é mais ou menos isso que estava escrito, dessa forma aqui, tá bom? Se você quiser aqui em negrito, itálico, tá bom? Se precisar aumentar mais um pouco, diminuir, tá bom? Se não, vem aqui no inspetor também, e aí tem outras opções, né? Centralizar e coisas assim, né? Enfim, você pode colocar aqui no meio, etc, tá bom? Então, opa, vem de novo aqui, bom, se eu quiser, né? Beleza? Bom, uma outra opção, eu fiz aqui só uma, eu vou fazer as outras duas, mas antes deixa eu explicar uma coisa. A gente tem duas opções para essa montagem aqui na apostila. De uma apostila, né? A primeira é você fazer a sua apostila no próprio MuseScore, tá bom? Dá para fazer também. E aí é só colocar mais linhas e continuar, etc. Você pode fazer tudo, pode fazer folhas, tá bom? Agora, para essa questão gráfica, aí eu estou falando como eu prefiro, você pode fazer tudo aqui. Eu acho que eu tenho mais liberdade, né, fazendo no Word e transformando isso daqui em mais. Eu escrevi isso aqui, né, se você quiser fazer tudo. Qual a grande vantagem do MuseScore? Se eu apertar a barra de espaço, ele vai tocar para mim. Então, se você vai dar aula num lugar que tem um retroprojetor, isso fica tocável, né, fica uma coisa bem bacana, bem interessante, tá bom? Mas tem a possibilidade de eu pegar isso aqui, eu vou copiar isso aqui. Vamos ver se cola no Word. Eu nunca fiz isso. Cola, né? E aí você vai lá no Word, você consegue ter muito mais recursos, né?
e você mexe aqui livremente no Word. Ah, mas eu não tenho grana para comprar Office, não tenho. Baixa um BR Office da vida, não tem problema, tá bom? É tudo a mesma coisa. E aí, o que vai acontecer? Você vai vir aqui nesse desenho de foto aqui, ó, que é uma captura de imagem, tá vendo? E aí ele vai, tá vendo que ele vai criar esse quadrado? Então, isso daqui vai ser uma moldura para o que você quer. E o que você quer aqui, no caso, como eu disse, não é só o texto. O texto é bobagem você copiar o texto para o Word. Ah, gente, isso daqui pode ser para o Word, isso daqui pode ser para qualquer programa que aceite imagem, tá bom? Pode até, estou fazendo um site, estou fazendo um blog, beleza. Então, ó, você vai vir aqui, vai clicar com o botão esquerdo e copiar, ou muito mais rápido, vai dar o Ctrl C, tá bom? Então, eu venho aqui, copiar, Ctrl C, só isso. Joguei para cá, Ctrl V, a partir do momento que eu salvo, né, só para não perder o programa, ele já está aqui. Então, ele aqui virou uma imagem, tá vendo? Então, eu consigo aumentar essa imagem, diminuir e virar uma foto mesmo, tá? No caso, nesse caso que eu fiz aqui, para a apostila é muito mais prático, né? Então, por exemplo, há anos atrás, posso dizer uma década, que eu vou entregar a minha idade, estava montando as minhas apostilas ainda, dava aula particular, como é que eu fazia? Que era o finale, na verdade, eu tinha que salvar um monte de imagem, né? Então, no caso, ele não tinha opção de copiar e colar, né? Aqui, ó, tem o salvar, o modo de impressão e do captura de tela, e quando você vai salvar, né, você vem aqui e salva como PNG ou PDF, né? Isso já foi falado lá no outro vídeo, né? Aí eu salvava como uma imagem, aí eu salvaria aqui, escala Mixolydian. Aí ficava um monte de imagem, né? É uma pasta com um monte de imagem. É bom para ter um backup, né? Se der problema no documento, perde tudo, mas assim no Ctrl+C, Ctrl+V é muito mais prático, tá bom? Então vamos fazer o segundo exemplo aqui, esse aqui, tá bom? Vou criar tudo de novo. Porque ele não deixou criar. Tem que sair desse modo aqui. Clave de Sol. Então eu vou criar aqui esse aqui, né? Um exercício, né? Então, no caso, esse texto eu fiz aqui. Eu posso fazer só a imagem e escrever o texto no Word também. Tá bom? Aí fica à vontade. Eu vou fazer das duas formas, tá? Então vamos lá. Eu só quero usar 3, então vou excluir aqui do quarto em diante. Seleciono o primeiro, Shift, último, Ctrl, Delete, apagou, né? Então, vamos lá, eu não quero compasso, aqui eu só não quero a fórmula de compasso, né? Propriedade de pentagrama de novo, eu não quero que mostre a fórmula de compasso, porque não importa, tá bom? Então, eu vim aqui, para eu copiar igualzinho, vamos lá, Fá sustenido, Lá bemol. Assim, aqui na minha original, na verdade, eu até desfiz aqui, né? Era o Si dobrado bemol. A gente vai fazer para ver como que é. Fá sustenido, Lá bemol. Então vamos lá. Fá. Não, eu quero mínima. Não é obrigatório que seja mínima. Fá volta para cima para ficar sustenido. Lá volta e para baixo para ficar bemol. E o Si, no caso do dobrado bemol, se eu descer 2 vezes, ele vai ficar o Lá, né? Se eu quiser que seja mesmo Si dobrado bemol, sai do modo de edição. Venho aqui, venho em alterações, não, acidentes, né? Aí eu venho aqui no Si dobrado bemol e dou 2 cliques, né? E aí ele vai ficar lá o Si dobrado bemol, tá bom? Então vamos lá, quando eu quero esconder alguma coisa na partitura, eu clico em cima da nota e aperto a tecla V. Tá? Lá no vídeo ensinou como que faz, se você não gravar esse atalho, mas eu acho muito mais simples assim do que a forma como ele explicou lá. Tá bom? Então a nota V esconde tudo. Ela pode esconder, por exemplo, até a clave de Sol. Ela pode esconder Sol sustenido. A tecla V pode esconder só a haste. Né? Tem uma maneira mais fácil de tirar a haste, que a gente acabou de ver. Mas se eu quiser esconder só uma haste aqui no meio, eu posso. Ah, mas ela fica transparente? Sim, ela fica transparente. Mas quer ver? Ó, só para deixar claro. Ó. Eu vou exportar para vocês verem. Isso que está cinza aqui, na hora de eu colar aqui no Word, ou de eu imprimir, ou de eu salvar como foto, ele não vai salvar. Opa, fazendo besteira aqui, ó, Ctrl V. Ah lá, ó, tá vendo? Ó, aqueles cinzas ali, mesma coisa se eu esconder só a cabeça da nota, eu posso esconder só a cabeça da nota, por exemplo, ou só a pauta, tá bom? Então, vários recursos aí pra gente usar, né? Nota V, pronto, já está tudo normal aqui. Aí, que mais? Aí eu separei, né? Então, inseri a moldura, isso já mais ou menos foi falado. Eu venho aqui em molduras e compassos.
Opa, tem que ser na próxima, né? Na seguinte. Aqui moldura, e aqui eu vou criar outra moldura. Pronto. Né? Aí, vamos lá. Aí eu tenho duas formas. Ou eu venho aqui e aí eu tento sempre não deixar espaço sobrando. Por quê? Porque lá no Word vai, né? Se eu for fazer minha apostila lá no caso, vai ter espaço desnecessário. E pelo menos eu tento economizar o máximo possível de página, né? Então, ó, eu vou colocar aqui bem estreito, tá bom? Foi, Ctrl C. Vou apagar esse aqui, que era só um exemplo. Ctrl V. E aí eu posso vir e digitar aqui o exemplo, número 2, como é que estava escrito lá? Posso até copiar e colar. Exercício 1, escrevo o intervalo pedido, né? Aí o cara, no caso, isso vai ser um papel, o aluno tem que ir lá no papel e terça menor, ele vem aqui e escreve um lá, no caso ele que vai escrever, né? Ou então, por exemplo, se você quiser deixar o primeiro exemplo, né? Por exemplo, letra A é o exemplo dado, né? Vem aqui, vê, não é isso? Eu coloquei sem hastes ali, né? Não tem por que ter haste, né? Pensando bem, né? Não tem por que ter haste, né? Vamos refazer isso aqui. Propriedade de partitura. Nesse caso aqui não tem porquê. Propriedade de estilo avançado, eu vou tirar as hastes. Porque não interessa o ritmo. Eu posso colocar aqui a primeira como exemplo. Né, aqui, a partir da segunda. Né? Eu posso deixar para colocar letra A, letra B, letra C no Word, que aí você, se isso daqui vira uma figura, depois você tem mais liberdade para, sei lá, quero fazer prova 1, 2 e 3, quero fazer 3 provas para a turma. Aí você vem aqui e vai escrevendo aqui, ó, terça menor, ascendente. E aí você continua aqui e por aí vai, tá bom? Ou você pode escrever aqui no próprio. Se você por acaso quiser usar no próprio MuseScore, aí você vem aqui e dá o Ctrl L, perdão, que é de letra Ctrl T de texto, né? E você escreve, ó, terça menor ascendente. Pronto. E aí depois clique em cima da nota, Ctrl T, apertei o botão errado, Ctrl T. E aí você coloca o que você quiser aqui, né? Segunda, quarta diminuta, descendente, e assim vai, tá bom? E aí pode ficar igual esse exemplo aqui, né? Bom, essa já foi. Vamos então para a terceira, que é mais diferente, né? Que eu coloquei notas coloridas, só coloquei 2 linhas, né? Isso é muito usado para quem está começando, né? Para criança, por exemplo, você pode usar nota colorida ou não, pode usar o nome das notas ou não, pode usar 2 linhas, tem várias configurações, né? Então, uma outra configuração, né, que eu vou fazer, né? Algumas, né, diferentes, mas você pode, por exemplo, tira a cor, tira o nome de nota e pode colocar aqui Ré na linha. Você pode colocar quantas gente quiser, uma linha, nenhuma linha. Então vamos ver como é que faz isso, né? Venho aqui, novo, novamente, clave de sol, pode criar clave de Fá também, vai ficar, você que vai criar, tá bom? Vou fazer aqui algo em 4 linhas, então vou começar com aqui, eu apertei o Enter, ele vai quebrar para mim. Então vamos lá, novamente, propriedades de pentagrama, e aí nesse caso eu não quero clave, eu não quero barra de compasso, eu não quero fórmula de compasso. Eu tirei a barra de compasso também. Ó, só se eu fizer isso já fica, só para a gente ver, assim. Né? Só que além disso, eu botei ali 2 linhas. Eu posso fazer algo aqui agora com uma linha, só para vocês verem como funciona. Então, tá vendo aqui? Linhas, 5. Eu venho aqui e coloco uma. Ah, pode aumentar? Pode aumentar. Pode aumentar, por exemplo, para aquele sistema de 11 linhas, né? Que é a clave de Sol com a clave de Fá. Vai ficar totalmente customizável isso aqui, tá bom? Mas eu quero aqui no caso uma linha, tá? Então eu venho aqui, eu posso escrever, ó, por exemplo, Ctrl, eu tenho que colocar uma nota, tem que selecionar uma pausa. Eu posso colocar aqui Ctrl T e eu colocar assim, por exemplo, que o Fá está na linha, né? Eu particularmente ensino assim, tá bom? Então eu venho aqui no início e coloco isso. Tá? Nesse caso aqui a gente teria que diminuir um pouquinho a fonte, tá bom? Ou
né, distanciar isso aqui daqui, tá? Você pode escrever aqui, e aí, ou colocar mais customizável aqui. Ou pode apontar lá em cima, né, que o Fá tá na linha, vai dizer para o aluno. Então, se o aluno souber que esse aqui é o Fá, esse aqui é o Fá, no caso esse vai ser o Sol e esse vai ser o Mi. Vai trabalhar com duas linhas, né? Para quem está fazendo didática, tem alguns autores lá que a gente está vendo, etc, tá bom? Que trabalham um pouco com esse sistema. Então a gente vai escrever aqui alguma coisa, eu não vou escrever igualzinho ali, até porque tem menos linhas, né? Nesse caso aqui do sistema de uma linha, é já para usar 3 notas mesmo, né? Ah, e se eu quiser isso com nenhuma linha, né? Tem gente que usa isso sem nenhuma linha. Vamos ver como é que vai ficar. E é só pela coisa de você ir subindo e descendo, né? Então, se por acaso quiser sem nenhuma linha, eu vou trabalhar com uma aqui. Mas se quiser sem nenhuma linha, você pode colocar aqui linhas invisíveis na pauta. Aí ela vai ficar cinza, mas quando você exportar ela não vai aparecer, tá bom? Então, como eu quero trabalhar com uma linha, isso se você tiver com 5 linhas vai aparecer também. Vou voltar aqui do jeito que estava, né? Então, beleza. Lembrando que essa propriedade de pentagrama, por exemplo, se você não estiver usando para dar aula, tá vendo aqui, ó, textura utilizável e profissional, né? Então, por exemplo, tem os instrumentos, né? Se você está escrevendo para um coral e o seu coral ele não, aí você coloca aqui as notas que você quer que ela, né? Porque as notas elas apontam, né? Então, se eu começo a colocar essa nota aqui, ó, muito aguda, ó, ela tá vermelha, tá vendo? Como se o meu instrumento não alcançasse essas notas que estão aqui. Então, você pode customizar isso também, independente de ser para fim didático ou não. Isso é bem interessante também. Bom, então, aí agora, vamos supor que eu queira isso aqui, né? Do jeito que eu coloquei ele era um pouco diferente. Então, para eu, primeiro, essa questão das pautas, eu particularmente quando vou escrever, né, para uma linha, eu gosto de ficar com as hastes, né, toda para cima. Então, ou eu venho aqui, né, e aperto isso aqui para ela mudar, ou eu venho aqui e vou apertando X. Quero tudo para cima, né, na verdade. Senão, o aluno iniciante, por que tá para baixo? Aí vai confundir um pouco, né? Aí, beleza. Aí agora vem a questão, né, das notas. O nome da nota, você pode vir aqui, né, escrever Ctrl L, né, que seria, e escrever aqui, por exemplo, Fá, escrevendo um por um, tá bom? Ou em cima, se apertar o Ctrl T. Só que, né, tem uma forma mais fácil de fazer isso, né? Então, a gente vai vir aqui em extensões, gerenciador de extensões, e aí vão aparecer isso daqui, né? Eu ativei duas, né? Eu ativei essas duas aqui, a Color Notes, né? E vem escrito em inglês, né? Dizendo que vai colorir o nome da nota, e o Note Names, que é para dar o nome das notas de acordo com o seu idioma, né? No caso aqui. Então, foi um plugin que fica automático. Então, depois que eu ativei isso, né? Depois que eu fui lá, né? Aqui eu já estava, eu vim aqui e ativei os dois. Eu vou dar o cancelar porque eu já tinha ativado isso. Aí eu venho aqui, extensões, notes. Aí, ó, no Color Notes ele vai colocar esses nomes aqui. Se eu coloco a semínima, ele vai ficar mais coloridinho ainda, né? Porque né? O problema é que quando eu clico aqui depois, eu já reparei isso, né? Quando eu mudo depois que está pronta, ele demora, ele não entende, né? Ele tem esse probleminha aí, depois ele vai colorir só essas, né? Quando eu estava fazendo aquele exercício para mostrar para vocês, eu percebi que tinha esse bugzinho, essa falha. Aí dá um pouquinho de trabalho para você acertar as pontas aqui, né? Mas se você quiser de repente trabalhar com esse método de colorir, né? Então tem essa opção. Agora eu estou apanhando aqui, mais fácil apagar e escrever de novo aqui, né? Venho aqui,
Inverto a direção. Ok, agora sim, vou lá em extensões, notas e colorir, né? E tá vendo que todas as notas, que no caso eu chamei de sol, né? Elas vão ficar, tanto sustenido ou não, elas vão ficar verdinhas, né? Olha essa daqui, ó, tá verdinha e tá verdinha, tá bom? E as, no caso Fá, né, que eu chamei de Fá, vai ficar um verde mais claro e aqui amarelo. E se eu escrever, né, outra nota também, se eu escrever agora aqui, ele não vai colorir, né? Ele vai dar aquele bugzinho que eu falei. Mas a gente pode, né, só para ter uma ideia aqui, ó, que ele só está usando 3 notas mesmo, tá bom? Mas é isso. E o nome das notas, né? Como é que é a questão do nome das notas? Também eu posso escrever uma por uma, como eu falei, mas eu venho aqui em extensão em Note Names, ele já vai colocar o nome da nota, eu não tenho que ficar ter o trabalho de ficar digitando uma por uma, tá bom? Então, então essas são ferramentas bem interessantes, tá bom? Se eu quisesse fazer isso aqui do jeito que eu fiz, eu coloquei, né? Ele toca também, tá? E aí quando eu cheguei aqui, eu vim em molduras e compassos e adicionei, né? Vou tirar aqui pra gente ver, né? Ela tava assim, eu venho aqui em molduras e compassos, se eu não me engano é no compasso posterior, né? Venho aqui, isso mesmo, e coloco isso, né? E se eu quiser aumentar e diminuir isso, né? Se eu achar que o espaço tá pouco, tá muito, eu venho aqui e consigo aumentar e diminuir, né? Diminuir ele vai trepar um no outro, né? Tá bom? E aí depois, como eu disse, né? Se foi só isso aqui, né? Lá no tutorial a gente viu, pode colocar uma foto, um desenho infantil, pedir para a criança colorir, uma série de coisas aqui no próprio Musescore, não precisa trabalhar junto com o Word se não quiser, tá bom? É só colocar uma moldura e inserir uma imagem, tem um tutorial já para isso. Ou você vem aqui, se você quiser tudo no Word, Ctrl C, ele vai colar, né? Ctrl V, tá bom? Ele já vai fazer tudo bonitinho aqui, beleza? Eu tinha apagado aqui, né? Então por isso que ele saiu sem a pauta quando escreveu aqui, tá vendo esse amarelinho ali, tá bom? Mesma coisa o outro, né? Eu já coloquei outro, nem me lembro. Isso, já está tudo aqui no Word, tá bom? Ou no próprio Mixolydian, né? E você vai lá, se for uma folha de exercício, você pode, se for aqui no Word, vem, coloca cabeçalho, nome, e assim vai, tá bom? Então, qual é a ideia? Eu criei vários exercícios aqui. A ideia é vocês só criarem uma, tá? De preferência que não seja igualzinho ao que eu fiz, mas pode usar isso de inspiração, tá bom? Então, você toca, sei lá, violino, pode ser alguma coisa para arcada, não precisa ter essas escritas aqui, pode ser escrita mais convencional, entendeu? Alguma coisa que você vai tocar, tá? A ideia é criar algo, agora a gente vai montar, e aí você cria, a ideia agora é criar um exercício mais ou menos como isso daqui, tá bom? Ou uma explicação, ou de preferência um exercício, como esse aqui, por exemplo. Então você vai escrever lá, exercício, é uma coisa simples, é só um exercíciozinho. Aí vai colocar aqui escreva o intervalo das notas. E vai colocar isso, pronto. Ou, né, aqui, né, toque o trecho a seguir. Precisa fazer no Word? Não, pode fazer só no Musescore, como eu fiz, tá bom? Aqui tô só dando um exemplo, né? E aí você vai lá e salva e você vai ter um prazo, né? Mas vai terminado o prazo, você vai me mandar isso para nessa primeira parte da disciplina, né? Você está fazendo isso. E aí depois, no segundo momento, você vai criar um vídeo explicando sobre isso, um vídeo breve, né? Esse é um trabalho bem curtinho, só que esse é individual, tá bom? Esse não é um trabalho em grupo, tá bom? Então, somente um exercício, tá bom? Se você quiser caprichar mais um pouquinho, ao invés de montar só o exercício, né? Ou só tocar, pode ser só isso, né? Só tocar, você pode escrever um texto explicando, uma coisa escrita. Pensa que você está montando um blog ou alguma coisa assim, tá bom? Ou então, não, tô enrolado, eu quero só fazer o que o professor pediu. Não vai ganhar menos pontos por isso. É só escrever
um exercício ou para o aluno resolver, igual aqui que é um exercício teórico, ou um exercício prático que pode ter isso aqui, ou pode ser uma partitura convencional, pode ser um exemplo, né? Não precisa ser um exercício para ele resolver, pode ser um exemplo igual esse aqui. O importante é que seja alguma coisa didática. Pensa que você está dando uma aula, e uma aula nesse contexto de pandemia, né? Uma aula nesse contexto de que pela internet tem que ser alguma coisa digital. Mas claro, isso tudo pode ser impresso para o aluno fazer também. Tá bom, gente? Então é isso, um abraço, espero que vocês tenham gostado e tenha sido útil, e até mais, tchau, tchau.